E a partir de agora a gente vai gravar a aula, porque é aquilo que a gente já combinou. Tive algum problema, não pude assistir? Assiste depois lá no YouTube e faz a tarefa, tá? Então, na aula passada, a gente começou a ver o que são requisitos. A gente aprendeu que existem requisitos não funcionais e requisitos funcionais, que quando um cliente pede algum desenvolvimento de um sistema, ele costuma falar em termos de necessidade dele, né? Ele diz, eu quero um sistema que faça isso, isso e isso, para mim. Aí vocês ficaram com o exercício que era um sistema de atendimento de saúde em uma cidade, e eu coloquei alguma necessidade, e alguns mandaram mensagem, professora, eu posso colocar outras necessidades? Pode. Se vocês quiserem, para quem mandou, eu respondi, pode sim. Aquilo ali eu coloquei como norte, se vocês fizessem aquilo já estava suficiente, mas se vocês tiverem ideias de mais necessidades interessantes para um sistema de atendimento de saúde, pode adicionar. Na aula de hoje, a gente vai continuar a tarefa de ver a documentação de requisitos e aprender a construí-la. Então, no primeiro momento, quando a gente começa a ter contato com o novo sistema, que o cliente quer que a gente desenvolva o novo sistema, no primeiro momento a gente tem que entender as necessidades dele. Depois, baseado nas necessidades dele, a gente vai projetar as funcionalidades que o sistema vai ter para atender aquelas necessidades. Isso vocês já começaram a fazer com o documento de visão que vocês prepararam, já ao início. Ali vocês tiveram que pensar nas funcionalidades do sistema para atender aquelas necessidades que estavam lá. Na aula de hoje, a gente vai ver que o próximo passo é quando a gente começa a pensar nas funcionalidades do sistema para ajudar o cliente também a nos explicar melhor como ele imagina o sistema, a gente vai se apoiar com a prototipação das telas. Ou seja, quando a gente apresenta algo mais visual para o cliente, ele tende a querer participar mais, porque aí ele começa a imaginar o sistema dele na vida, como vai ser, e aí ele começa a se motivar mais e até entender mais das nossas questões. O que a gente vai ter quando ele disser que ele quer uma consulta de posto de saúde? A primeira coisa que a gente vai ter dúvida é, mas como é que vai ser essa consulta? Quais são os dados que vão aparecer? Ele vai filtrar por qual campo? Quando a gente faz essas perguntas em termo técnico, veja que eu usei filtrar por qual campo. Isso pode ser que o cliente não entenda, mas se a gente rabiscar ali uma tela de consulta e perguntar para ele qual a critério de seleção que você gostaria que tivesse aqui para trazer os postos de saúde, aí ele consegue entender melhor. Que tal botar aqui por bairro ou por especialidade? E aí você já começa a desenhar a tela com ele e já fica mais fácil dele especificar o que ele quer. Então, prototipagem, ela consiste no desenvolvimento de um protótipo de sistema com o objetivo de aumentar a qualidade do documento de requisitos. O desenvolvimento do protótipo, ele tem por base os requisitos que não estão bem definidos. Então, vejam aí que a gente começa a prototipar, logo em seguida da gente fazer o documento de visão. Por quê? Porque os requisitos ainda não estão bem definidos. A gente ainda está naquela fase inicial, tentando pensar nas funcionalidades que o sistema tem que ter. E aí, justamente para nos apoiar a isso, a gente começa a prototipar. Os passos do desenvolvimento de um protótipo são desenvolvimento deste com base no documento de requisitos provisório, ou seja, aquele documento de visão que vocês já fizeram, obter a opinião das partes interessadas, dos stakeholders, e reformular o documento de requisitos. Eu usei, aqui aparece no slide o termo novo, que é o termo stakeholder. E o que é isso? Que termo é esse em inglês? Stakeholder é qualquer pessoa que ela vai ser impactada pela existência daquele sistema. Então, se a gente, por exemplo, estivesse falando desse sistema de unidade básica de saúde, quem seriam as pessoas? Qualquer pessoa poderia ser um usuário daquele sistema, ou seja, poderia ser um stakeholder, vocês mesmos poderiam ser um stakeholder. O administrador lá do posto de saúde é um stakeholder, uma pessoa que trabalha nesse posto de saúde é um stakeholder, porque são todas as pessoas que elas podem vir a utilizar aquele sistema, certo?
E aí, esses passos eles vão ser repetidos até que as partes interessadas, os stakeholders, estejam satisfeitos com o protótipo. Consequentemente, o documento de requisitos está finalizado. Então, vejam que, quando a gente começa a fazer esse protótipo, pode ser que alterações aconteçam. E aquele documento de visão que vocês têm inicialmente, ele seja alterado. É por isso que tem lá aquele primeiro campo histórico de versões. Pode ser que na vida real, quando a gente começa a mostrar para o cliente, ele começa a dizer, olha, que tal isso aqui, que tal isso aqui? E se tiver essa funcionalidade aqui? E muitas vezes a gente não pensou nessa funcionalidade quando escreveu o documento de visão. Aí a gente volta para ele e atualiza ele, certo? Então, por isso que é feito com base no documento de requisitos provisório, serve para obter a opinião do cliente e reformular esse documento. E o que vem a ser um protótipo? Bom, um protótipo é qualquer representação limitada do sistema. Pode ser um esboço em papel, pode ser uma tela, pode ser um conjunto de telas, pode ser uma simulação de vídeo, posso fazer no papel, numa cartolina, se eu souber desenhar. Ele é utilizado como maneira de obter informações do cliente. Então, um protótipo, ele pode ser qualquer desenho que vai representar o meu sistema. Eu posso fazer, se eu tiver habilidade de desenho, eu consigo fazer até no papel. Começo a desenhar aqui a minha tela, como vai ser, converso com o cliente. Mas eu também posso utilizar um software para fazer isso. Então, e a gente vai ver que isso faz diferença na classificação do tipo do protótipo. Então, qual o objetivo de prototipar um sistema? É entender melhor os requisitos do usuário, possibilita que o desenvolvedor crie um modelo de como deve ser construído, e ele é apropriado quando o cliente não definiu detalhadamente os requisitos. Por que a gente tem que fazê-lo quando o cliente não detalhou e ainda não está tão claro? Porque senão, eu nem precisava fazer. Tá? O Paulo está pedindo para eu falar um pouco mais devagar, tá? Deixa eu tentar. Que vocês vão ver que a professora fala rápido mesmo. Já tenho vários anos e todo mundo reclama. É o jeito mesmo. Então, aí quando vocês forem assistir o vídeo lá no YouTube, vocês podem até colocar numa velocidade ali mais lenta, já que a professora fala rápido. Mas, enfim, o protótipo, ele tem esse objetivo de fazer com que que a gente consiga detalhar mais aquele requisito que ainda não está tão claro assim. Então, quando o requisito ele não está tão claro, eu pego e começo a desenhar as telas e chamo o cliente, começo a mostrar para ele com o objetivo de que ele me explique melhor como ele espera que seja o sistema. Qual é a vantagem de prototipar? Bom, primeiro é que eu vou conseguir licitar melhor os requisitos, o outro é que ele leva uma baixa demanda de tempo para o desenvolvimento e, consequentemente, baixa o custo. Se eu tenho um software, se eu vou desenhar na mão como vai ser a tela, é muito menos tempo do que se eu fosse realmente fazer o sistema, certo? Então, por consequência, ele é rápido de fazer, ele é como se eu fizesse, se a gente fosse fazer uma analogia lá com a construção civil, é como se fosse uma maquete de como vai ser a casa, de como vai ser o apartamento. Ele tenta representar como vai ser, mas, de fato, ainda não é o sistema em si. Agora, ele consegue facilitar a visualização do produto para o cliente, possibilita receber o feedback mais rápido, facilita esse levantamento de requisitos, ele possibilita a realização de testes mais rápidos. Então, a gente tem bastante vantagem em, junto com a documentação de requisitos, que a gente começa a fazer, a gente já pensar em como vai ser essas telas. E como é que eu faço a construção do meu produto utilizando o protótipo? Primeiro, eu obtenho os requisitos iniciais, ou seja, eu faço um documento de visão para que eu tenha uma vaga ideia das telas que eu vou ter que prototipar. Aí eu faço um projeto rápido, eu construo o protótipo, né? Avalio esse protótipo, refino esse protótipo, converso com o cliente e fico nesse ciclo aqui, de obter os requisitos dele e adaptar meu protótipo até que ele diga, ok, bacana, já tenho, é assim que eu quero que seja o meu sistema, certo? E para fazer os protótipos, eu posso ter protótipos de 3 tipos. Protótipos de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade. E o que é isso? Não é nenhum tipo de relacionamento, não. É que
eu posso fazer protótipos muito próximos de como vai ser o sistema e protótipos um pouco mais distantes de como vai ser o sistema. Se eu fizer protótipos no formato de rascunho em papel ou desenhos ainda muito distantes de como vai ser o sistema, a gente chama de protótipo de baixa fidelidade, que são aqueles que são rascunhos, são concebidos ainda nessa fase inicial. No geral, eles são feitos usando lápis, borracha, papel. Eu começo a desenhar na ideia de como vai ser o sistema. Só que aqui ele vai ser uma definição superficial. Eu não me preocupo ainda com elementos de layout, com as cores, com as disposições. Eu só desenho manual como é que vai ser o sistema, com o objetivo de entender melhor. Esses aqui são os protótipos de baixa fidelidade, ou seja, ele é para eu tentar entender melhor os requisitos, mas ele está longe de ser o que vai ser o sistema. Eu tenho os protótipos de média fidelidade, que são o que eu vou indicar para vocês alguns softwares que vocês podem utilizar para fazer esses protótipos de média fidelidade, quando a gente utiliza o wireframe, ou seja, são desenvolvidos ainda numa fase de arquitetura de informação. Eu posso ainda usar lápis e papel, só que eu tenho que desenhar muito bem, ou utilizar softwares de prototipação, como Pencil, Balsamiq, Axure, que são softwares que existem na web, que eu consigo desenhar as minhas telas já parecidas com o que vai ser o meu sistema. Então, a tarefa que vai ficar para vocês, que é para vocês fazerem os protótipos do sistema, vocês vão escolher qual é o software que vocês vão utilizar para fazer o protótipo. Vocês podem fazer desde de utilizar um Paint, desde utilizar o PowerPoint, até utilizar softwares como esse que existe na internet, que a gente não paga de grátis. Vocês usam lá o Balsamiq, o Proto.io, que são softwares que a gente consegue modelar algumas telas. E, por fim, os protótipos de alta fidelidade, que são os protótipos que são muito próximos ao que realmente vai ser o sistema. Então, se eu já tiver conhecimento de programação, eu já sei como programar aquele sistema, eu vou fazer essa camada visual já muito próximo, ou já vai ser, ela vai ser reaproveitada para virar o próprio sistema. Eu faço a tela mesmo, não me preocupo ainda em fazer funcionar os botões, por exemplo. Eu faço a tela, mas eu coloco um botão salvar, não me preocupo que ele vai estar lá conectando com o banco de dados e salvando. Mas aquela tela ali já vai estar muito próximo, ou vai ser a próprio sistema. Então, a aparência visual, as formas de navegação e a interatividade já são concebidas e aplicadas ao protótipo de alta fidelidade. Então, se vocês optarem por fazer o protótipo de alta fidelidade, no geral, eles já são feitos utilizando uma linguagem de programação, ou se for um software web, pelo menos conceitos de HTML, para que ele seja muito parecido com o que o sistema vai ser. E aí, de acordo com o tipo do protótipo que eu vou utilizar, eu vou seguir uma metodologia de prototipagem. Existem dois tipos de metodologia de prototipagem, que a gente chama prototipagem descartável e a prototipagem evolucionária. A prototipagem evolucionária, o objetivo é fornecer aos usuários finais um sistema funcionando. Então, ela é baseada em técnicas que permitem interações rápidas. O envolvimento do usuário com o sistema significa maior possibilidade de atender os seus requisitos. Na prototipagem evolucionária, o protótipo se torna o próprio sistema. Então, a gente segue basicamente isso aqui. Eu começo a desenvolver a especificação do sistema, eu construo o sistema protótipo, eu começo a utilizar o protótipo. Se o sistema estiver adequado, ele já entrega. Se não, ele volta para esse ciclo. Então, é muito provável não, na verdade, quando eu opto por fazer a prototipagem evolucionária, isso quer dizer que eu vou utilizar o protótipo de alta fidelidade, ou seja, eu vou apresentar a tela. No primeiro momento, ela não está funcionando, mas já é a tela do sistema. E depois, eu vou colocar código para fazer aquela tela funcionar. Eu não vou jogar fora o meu protótipo. O meu protótipo ele vai se transformar no próprio sistema.
Os pontos positivos de utilizar a prototipagem evolucionária é que, primeiro, que vai melhorar a qualidade da especificação do sistema, já que o meu protótipo se transforma no sistema. Eu vou antecipar o treinamento dos usuários, porque da feita que ele começa a utilizar aquelas telas e conhece, ele já vai estar sendo treinado, e partes do protótipo, ou até mesmo o protótipo todo, podem ser aproveitadas no desenvolvimento do sistema final. Ou seja, quando eu faço a prototipagem evolucionária, o meu protótipo se torna o próprio sistema. E aí, quando eu opto por fazer assim, eu tenho que me preocupar em fazer um protótipo já utilizando a linguagem de programação que eu vou utilizar para desenvolver o sistema, para que eu não jogue fora. Agora, qual é o ponto negativo de fazer isso? Primeiro é que o custo, na maioria dos casos, é considerado muito alto. Por quê? Porque eu já começo a programar desde o início. E como, nesse momento, está mudando muito, eu vou arcar com esse custo das mudanças já desde o início. A outra é que o cliente tende a confundir o protótipo com uma versão do sistema. Quando eu apresento para ele uma tela, que por mais que ela ainda não esteja funcionando, quando eu aperto no botão salvar e ainda não salva, ele já acha que aquele sistema é o próprio, que aquela tela é o próprio sistema. E que daqui a pouquinho o sistema dele está pronto. Ou seja, eu mostro a tela para ele, ele já quer usar. Por quê? Porque é igual ao sistema. Então ele disse, para fazer funcionar, 2 dias tu termina isso aqui. Então, o ponto negativo é que quando a gente faz isso e apresenta um protótipo muito perto do que vai ser o sistema, ou que vai ser o sistema, o cliente acha que é muito fácil, que já está pronto, mesmo que ainda não esteja funcionando, mesmo que ainda não esteja com todas as regras programadas por trás. Então, isso faz com que seja negativo utilizar a prototipagem evolucionária. Mas, claro, a gente viu aqui que tem vantagens também. Uma das vantagens é que eu não vou descartar nada. Aquele protótipo, ele se transforma no sistema. O usuário ele já começa a conhecer o sistema desde muito cedo. Então, fazer o protótipo já na linguagem de programação e depois transformá-lo no próprio sistema tem os seus pontos negativos e positivos. A outra forma é eu trabalhar com protótipo descartável. O protótipo descartável, como o próprio nome já diz, eu não vou utilizá-lo ele não vai ser transformado no sistema. O objetivo dele só é validar os requisitos, só é aprimorar essa tarefa de requisitos. O programador não vai pegar aquelas telas e vai programar nelas. Até porque a gente já viu que o protótipo descartável, ele ainda não é feito na linguagem de programação. Ou eu vou fazer rascunhos de tela no papel, ou eu vou utilizar um software de prototipação, mas ele só tem o objetivo de diminuir os riscos com requisitos, só de ajudar a tarefa de licitação, mas ele não tem nenhum objetivo de se transformar no sistema, até porque nem dá, porque eu não faço ele na linguagem de programação. Quando eu opto por fazer a prototipagem descartável, eu trabalho ou com um protótipo de baixa fidelidade, que é o que é feito no papel mesmo, manual, ou de média fidelidade, utilizando um software. Ele é desenvolvido de uma especificação inicial, entregue para avaliação, então descartado. Descartado não no sentido de que, vou pegar e vou jogar fora, mas descartado no sentido de que ele não vai se transformar no produto final. Ele faz parte mesmo da documentação de requisitos. O protótipo descartável, ele não deve ser considerado sistema final, até porque está longe de ser mesmo. E aí, quando eu utilizo o protótipo descartável, aí eu tenho um outro ciclo. Eu começo a analisar os requisitos, desenvolvo o protótipo, avalio o protótipo. Aí, quando o cliente diz, ok, tá bom esse protótipo, aí eu tenho a especificação do sistema completo e só aí eu começo a desenvolver o software final. Aí eu valido e entrego. Mas o protótipo, ele pertence aos requisitos. Ele não vai ser, eu não vou transformá-lo no software final. Pelo contrário, a partir do momento que ele é aprovado, fica ali na documentação de requisitos, aí sim que eu vou começar a programar. Quando a gente utiliza o protótipo evolucionário, não. A gente já começa a programar desde o início. Desde que eu conversei com o cliente, ele já me diz que ele quer uma tela de cadastro de posto de saúde, eu já vou para casa e já desenho a minha tela de cadastro de posto de saúde na linguagem de programação que eu sei. E apresento para ele. E aí, a partir daí,
Quando ele disser tá ok, aí eu começo a programar lá dentro e no final ele se transforma no próprio sistema. De novo, no descartável, não. O protótipo descartável tem o único objetivo de fazer com que eu entenda melhor o sistema que está sendo pedido pelo usuário, certo? Então, a nossa conclusão é: há diversas metodologias e formas de se iniciar o desenvolvimento de um sistema. Independente da escolha, a etapa de prototipação ela se faz fundamental para o sucesso do projeto, otimizando o tempo e reduzindo o esforço de desenvolvimento. Então, independente de qual for a metodologia que vocês utilizarem, se for descartável, se for evolucionária, de qualquer uma das formas, a gente precisa utilizar a prototipagem para melhorar o nosso entendimento sobre o sistema. A outra é mais barato alterar um produto na sua fase inicial do que fazer alterações em um produto acabado. Estima-se que seja 100 vezes mais barato efetuar alterações antes de se começar a programar do que esperar que todo o desenvolvimento tenha sido efetuado. Então, se é mais barato eu mexer numa tela que está ou no desenho de papel ou no software que eu utilizei para prototipar, do que, de fato, eu alterar uma tela que já está toda pronta. Então, por isso, é melhor eu utilizar a prototipagem. Mesmo que eu não saiba, se eu não sei programar, não sei utilizar software de fazer as telas, desenha. Você pode desenhar no papel ali e tentar fazer o protótipo. É o protótipo de baixa fidelidade. Então, não o que eles recomendam vou fazer requisitos, faço protótipo. Não necessariamente existe uma forma melhor de ser feita. Existe a forma que melhor se adequa às características do meu sistema e do que eu estou sendo demandado. Por exemplo, eu tenho que entregar, eu fui contratado para desenvolver um sistema de entregas para uma loja de um comércio. Só que o dono da loja, ele está com muita pressa, ele já quer o sistema dele pronto daqui a um mês, porque ele precisa começar a fazer as vendas dele online. Eu tenho um mês só para fazer tudo. Qual é o ideal? Uso o protótipo de alta fidelidade, porque eu já começo a programar desde o início, eu não vou jogar nada fora. Eu já consigo validar, e a partir do momento que ele me disser ok, eu só faço programar as regras. Agora, tenho mais tempo para desenvolver, fui contratado por um banco, tenho bastante tempo, preciso me garantir que o sistema que eu vou fazer está de acordo com os requisitos, mas eu não encontro muito a pessoa que me contratou, existe uma hierarquia ali muito bem definida. Aí, qual é o ideal? Faça um protótipo de média fidelidade para quando eu puder ter uma reunião com essa pessoa, eu mostro os protótipos e já consigo validar muito mais rápido do que só entregar uma documentação. E também não dá para mostrar o protótipo muito parecido com o que vai ser o sistema, senão ele já vai achar que é o sistema e já vai me cobrar que eu implante logo o sistema. Eu faço a implantação do sistema. Então, eu vou escolher a abordagem de acordo com a característica, com o tempo de desenvolvimento, com o meu conhecimento de linguagem de programação também. Porque, por exemplo, muitas vezes em grandes equipes, não é o analista de requisitos que vai programar o sistema. Ele só está ali para fazer essa documentação. E aí, o analista de requisitos, ele não conhece muito linguagem de programação, que ele sabe fazer bem essa parte de conversar com o cliente e documentar. Aí, nesse caso, ele vai fazer o protótipo de baixa ou média fidelidade mesmo. Ele não tem conhecimento de programação, a tarefa de programação não é dele. Agora, eu trabalho numa equipe sozinho, sou eu e eu. Então, eu não vou perder tempo fazendo um protótipo que eu vou jogar fora. Eu já começo fazendo o protótipo na linguagem de programação que eu sei, certo? Então, é assim que eu vou decidir. Eu tenho que analisar o cenário para ver qual melhor se adequa dentro daquele cenário. E aí, vem a tarefa de vocês para... Hoje é quinta-feira. E aí, como eu quero essa tarefa, eu quero que vocês realmente façam os protótipos bem legais do sistema. E aí, eu coloquei a tarefa não para sexta-feira, não para amanhã.
e sim o prazo de entrega dela é domingo, que aí vocês têm um prazo maior para fazer o protótipo do sistema de vocês. Então, qual é a tarefa? Baseado no documento de visão elaborado na aula passada que vocês entregaram, prototipar as telas das funcionalidades elencadas no documento de visão. Então, se vocês colocaram que tem uma funcionalidade lá, cadastrar posto de saúde, eu quero ver o protótipo do cadastro do posto de saúde. Se tem o cadastro de médico, eu quero ver o protótipo do cadastro de médico. Se vocês disserem que tem uma funcionalidade de consultar a especialidade dos médicos no posto, eu quero ver esse protótipo de tela lá. E aí, eu coloquei algumas sugestões de ferramentas. Balsamiq, Proto.io, Pencil, são ferramentas que vocês conseguem utilizar em sites mesmo, não precisa baixar, não precisa instalar nada no computador. Basta ir lá no site e fazer o desenho das telas. Ah, professora, eu tenho conhecimento de linguagem de programação, eu conheço muito o WordPress, eu quero fazer no WordPress. Pode fazer. Professora, eu estou sem computador, estou assistindo às aulas pelo celular, não consigo fazer. Consegue, pode fazer os desenhos dos protótipos de tela e tirar as fotos. Sei desenhar muito bem, vou desenhar todos os protótipos de tela e vou tirar as fotos e entrego o protótipo de baixa fidelidade. Vocês vão escolher se vocês vão entregar o de baixa, de média ou de alta. O de baixa fidelidade, se vocês optarem por desenhar as telas e me mandarem. O de média fidelidade é se vocês usarem softwares para fazer. Ali, na apresentação, eu coloquei para vocês 3 exemplos de softwares, mas bem aqui, e eu vou colar de novo, tem um link que tem mais de 20 indicações de softwares para fazer a prototipagem. Deixa eu só abrir aqui para vocês. 20 ferramentas. Então, aqui tem uma série de softwares que vocês podem utilizar para fazer. Por exemplo, vou utilizar o Justmind e eu vou fazer um protótipo que é um aplicativo que eu estou pensando. Eu já coloco aqui as telas do celular, arrasto. E tem vários. Origami, Proto.io. Proto.io é muito bom. E é de graça, de grátis. Tem os que estão aqui, Marvel. Tem vários que vocês podem escolher, fora aqueles que eu indiquei lá. Então, aqui nesse site tem uma porção, só escolher um deles para fazer o protótipo. Certo? Além, deixa eu parar aqui a apresentação. Apresentar aqui. Droga, fechei sem querer o Classroom de vocês. Você abre aqui rapidinho. Tocar aqui a turma. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês novamente. Espera aí que eu compartilhei a aba errada para variar. Pronto, agora está na aba certa. Essa aqui é a turma de vocês. Aí bem aqui, hoje é dia 15, protótipo de sistema é o material da aula de hoje, a apresentação, e bem aqui é a tarefa. Na tarefa, vamos ver aqui. Ok. Tem essa indicação, né, baseado, tem o mesmo que tem lá no slide, algumas indicações de ferramentas, e aí eu peço para você, tem aqui o formulário para vocês colocarem, e também tem, eu coloquei um exemplo de um protótipo, só que esse aqui é no sistema de vacinas. Assim como eu fiz no documento de visão, que eu deixei o exemplo, eu estou deixando esse aqui de um que é um sistema de vacinas, ele utilizou o Proto.io para fazer, e aí ele criava aqui as telas desse sistema de vacinação. Tela de vacinação,
posto de vacinação, e aí e colocava cada uma das telas. É assim que eu espero que vocês façam. Pode fazer diferentes telas, e aí reúne num documento do Word e coloque o nome da funcionalidade e a tela. Sim, professora, se eu fizer tudo manual, só tirar as fotos, tentem colocar no documento do Word as fotinhas do protótipo que vocês fizeram manualmente. Não deu, professora, não consigo, estou sem computador para fazer isso. Coloque as fotos, pode colocar as fotos separadas, mas coloque no nome delas a funcionalidade que ela é, tá? Mas esse aqui é um exemplo de como fazer essa tarefa. Então, a tarefa é fazer esses documentos. Cadê o Matheus? Perguntou, a senhora vai querer, além de fotos, em PDF ou vai do aluno? Eu acabei respondendo essa tua pergunta sem ter visto. Você pode reunir tudo no documento PDF, como é o que eu mostrei, ou você pode colocar as fotos individualizadas. Se você optar por colocar as fotos, coloque no nome da foto como se fosse o nome da funcionalidade, para facilitar, para eu saber o que é, tá? Aí o Matheus, tipo assim, a gente usa os sites ou tudo, a forma de entregar para ela o trabalho em PDF, a gente pode mandar também uma pasta que tem as fotos do trabalho. Ela já respondeu, sem ter visto aqui no chat, eu acabei respondendo a tua pergunta, que era justamente isso. Pode reunir, como naquele exemplo que eu coloquei para vocês, ou pode colocar separado. Se colocar separado, nomeia a foto com o nome da funcionalidade, tá? Eu estou dando essa colher de chá para não ficar para amanhã, como seria o trivial, eu coloquei até domingo, para vocês terem um tempo a mais, para vocês usarem a criatividade de vocês, para fazer umas telas bem legais desse sistema de gerenciamento de postos de saúde, de atendimento da forma geral, tá? Professor, então, as necessidades é para enquadrar aí. As funcionalidades. Beleza. As funcionalidades que estão lá no documento de visão, vocês vão colocar aqui. Não necessariamente as necessidades, porque, por exemplo, tinha uma necessidade lá que era saber a especialidade que tem naquele posto de saúde. Só que para atender essa necessidade, precisa ter algumas funcionalidades, né? Precisa cadastrar um médico, precisa cadastrar as especialidades do médico no posto de saúde. Aí são essas telas aqui que eu espero ver no protótipo. E eu posso adicionar mais aí, além do que já tinha lá no outro, né? Pode. Aí, essa pergunta do Paulo é boa. Professora, na hora que eu comecei a prototipar, fiquei super criativo, comecei a pensar em um monte de coisa, de funcionalidade que eu não tinha colocado lá no meu documento de visão. E agora? Vai lá e atualiza o seu documento de visão também. Coloca lá as funcionalidades que você pensou a hora de fazer o protótipo. Porque vocês viram lá na apresentação que eu disse para vocês que quando a gente começa a fazer os protótipos baseado em uma documentação inicial, ainda não é a versão final. E quando a gente começa a prototipar, que a gente começa a ter mais ideias, que a gente começa a pensar, poxa, não pensei que tinha que ter isso aqui. Poxa, precisa ter uma tela de login. E eu não pensei que tinha que ter uma tela de login. Vou fazer a tela de login e vou colocar lá no meu documento de visão. O que o Matheus perguntou? É só as fotos mesmo ou deve ter mais alguma explicação sobre cada imagem? É só as fotos e o nome delas. Por exemplo, cadastro de posto de saúde, cadastro de médico, consulta de posto de saúde mais próximo da minha casa. Aí eu posso criar lá um mapinha para mostrar. Enfim, eu quero que vocês sejam criativos agora, nesse momento de prototipar. Professora, Diga. Essas alterações então, que eu vou estar fazendo, necessariamente eu vou fazer lá, mas não precisa eu entregar novamente essa divisão, não, né? Só para... Não precisa. Não precisa. Você... Por que eu estou pedindo para fazer e não precisa entregar? É porque vocês vão construir, ao longo das nossas aulas, a documentação. Na próxima aula, a gente vai ver um novo documento que é regra de negócio. Esse regra de negócio a gente vai fazer, e aí a gente precisa fazê-las baseadas nas funcionalidades. Onde é que eu tenho as funcionalidades? Lá no documento de visão. Se eu acrescentei mais, porque eu prototipei mais telas, então eu tenho que atualizar lá o documento de visão.
Então, esses documentos de requisitos, eles vão sendo atualizados e vão evoluindo conforme a gente vai construindo mesmo. Por isso que eu disse, aquele documento de visão que vocês fizeram ainda não é a versão final, porque vocês vão ver que a versão vai ser alterada. Muitos de vocês vão, na hora que começar a prototipar, vão ver algumas coisas que faltam lá no documento de visão. Mais perguntas? Matheus e o Paulo perguntaram. Está ajudando bastante com as perguntas. Alguém mais tem perguntas? Não? Ney, tem pergunta? Não, acho que só abri o microfone dele sem querer. Beleza. Então, acho que vocês entenderam a tarefa. Só segunda agora, a gente vai ter compromisso com a senhora. Exato, isso. Agora com a aula mesmo, segunda-feira. Por quê? Porque agora para amanhã, aproveitem amanhã no horário para fazer a tarefa, que é o horário da tarefa é amanhã, que aí se vocês terminarem, vocês já ganham no final de semana. Não precisa ficar o final de semana fazendo um abraço para quem está assistindo o vídeo aí, tá? Então, gente, é isso. Bom fim de semana para vocês, com o protótipo. A dica é, façam logo amanhã, que aí você já precisa livre no final de semana. Mas não pode sair não, fica em casa para se cuidar. Tá bom? Então, é isso. Boa noite, pessoal, e até segunda-feira, às 7h40. Parar aqui a gravação.